Já amanhã um grupo de militantes do CDS e de simpatizantes com ideias do partido reúne-se em Lisboa num debate crítico sobre a atual liderança do partido. Um dos promotores desta ideia é Filipe Nacoreta Correia, meu convidado esta noite no Jornal 2. Boa noite, deixe-me começar pela questão do dia. Como é que vê esta polémica à volta de Pedro Passos Coelho e que efeitos é que poderá ter na coligação no governo? Boa noite. Antes de mais, o que me parece é que o país está a viver situações demasiado urgentes, demasiado importantes para nós podermos estar envolvidos a cada dia com o seu caso. Um dia um caso do PS, com declarações infelizes do secretário-geral, outro dia são as declarações fiscais ou as obrigações fiscais do primeiro-ministro. Tudo isso com certeza tem a sua importância, mas o que é absolutamente lamentável é que diante do tempo que nós vivemos, que é um tempo de urgência, é um tempo de grande desafio às gerações mais novas, com problemas graves de desemprego, nós estejamos distraídos com um conjunto de episódios que são potenciados politicamente. Eu lamento, mas, na verdade, provavelmente nós vamos assistir neste ano, até às eleições, a um conjunto de campanhas negativas que apenas contribuem para a degradação política que atinge todos os políticos. Mas, Filipe, aqui há uma contradição no discurso do Primeiro-Ministro, que criticou várias vezes os portugueses que não cumpriam atempadamente as suas obrigações fiscais e depois vem-se a descobrir este caso. Sim, há uma contradição, mas repare, a contradição maior que me parece existir é do próprio Partido Socialista, porque como é que podem falar de obrigações éticas na política e depois passarem ao lado de suspeições graves que atingem membros do seu partido e diante delas eles apenas questionam o sistema judicial e não confrontam os cidadãos com esclarecimentos cabais sobre essas situações. E contradições nós infelizmente vemos, e eu reconheço que as existem. Agora, o que me parece que é mais importante é precisamente nós não nos ocuparmos sempre com episódios. Os episódios têm o seu papel. Sim, mas são episódios que revelam, no fundo, princípios, e o CDS tem defendido sempre que a política deve ser baseada em princípios. Daí a minha pergunta. Os princípios que têm que vigorar nesta matéria, naturalmente, é o cumprimento das obrigações pelos cidadãos. E se o Primeiro-Ministro não as cumpriu, com certeza que isso deve merecer uma leitura política e naturalmente, que não é, eu compreendo as palavras do Primeiro-Ministro, não é uma situação simpática. Agora, não pode deixar de se perguntar também aos outros políticos que atirem a primeira pedra aqueles que não tiverem falhas na sua situação pessoal, cumprimento das suas obrigações e, sobretudo, aquilo que se espera do PS nesta altura em que estamos prestes a encarar umas eleições é que apresente soluções políticas e não a distrair-nos com situações episódicas que não ajudam nada a superar a crise que temos diante de nós. Filipe, vamos ao encontro de amanhã, onde vai ter, por exemplo, Manuel Monteiro. É um encontro para fazer nascer um novo partido de direita ou para tentar mudar o rumo do atual CDS? Sabe que hoje em dia os partidos estão muito fechados, as suas reuniões normalmente são muito condicionadas, normalmente com a convocação de reuniões já as conclusões estão gizadas e é preciso neste tempo encontrar espaços de cidadania, espaços onde as pessoas que estão preocupadas com o seu país debatam a realidade, olhem para a realidade e procurem soluções. Muitas vezes diz-se que os políticos devem se aproximar dos cidadãos, mas não é menos verdade que os cidadãos se têm que aproximar mais da política. E quando há cidadãos que estão preocupados com o seu país, que acham que esse exercício tem que ser feito, o exercício da cidadania, não devem pedir autorização a ninguém e isso não significa que estejam necessariamente a provocar ou a pensar em criar um partido. Filipe, é um movimento de centristas sem autorização do CDS? É isso que me está a dizer? Nós não precisamos de autorização para exercer os nossos direitos de cidadania, de intervir politicamente. Mas querem também influenciar o rumo que o CDS vai seguir, nomeadamente na questão da coligação com o PSD. Na sua opinião, essa coligação já deveria estar fechada nesta altura? Estamos em ano de eleições? Naturalmente que entendo e afirmei sempre que a coligação deveria estar já fechada há bastante tempo. Creio que este processo foi conduzido. Sobretudo o que me parece que é importante e que, no fundo, preocupa os portugueses é que há muitas pessoas no espaço centro-direita que
querem um projeto para Portugal, mais do que saber se há uma coligação entre dois partidos, de entendimentos entre dois presidentes dos partidos. Tem que ser muito mais do que um casamento de conveniência, tem que ser muito mais do que uma união de facto. Nós, nas últimas eleições legislativas, os partidos de centro-direita obtiveram votos de 3 milhões de portugueses e nas últimas eleições europeias houve também uma coligação que não mereceu mais do que 900 mil votos. Isto significa que há muitos portugueses descontentes, que aspiram a mais, que querem um entendimento mais profundo, e é aí que nós nos colocamos. Ou seja, nós entendemos que é preciso exigir mais aos partidos que têm responsabilidades neste momento governativa. Há várias matérias, em termos da sustentabilidade da segurança social, do horizonte político e ético para essa sustentabilidade. A questão da reforma do Estado, onde manifestamente entendemos que ficamos aquém. A própria abertura a repensar o sistema político, que dá sinais de desgaste grande, em que as pessoas não se identificam, e é preciso precisamente que neste espaço de centro-direita surjam pessoas descomprometidas, com autonomia, com liberdade, mas a exigir mais a quem lidera e a quem tem a responsabilidade de enfrentar o próximo ciclo eleitoral. Filipe, obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Filipe Anacoreta Correia, um dos promotores do encontro de centristas e de independentes, amanhã em Lisboa, para pensar o centro-direita.